Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E fomos eleito o melhor podcast 2025 na seção de esportes, graças a vocês. E hoje um assunto muito importante. Véia que nada! Que é isso? A mulher que desafiou a idade, a ciência e provou que o limite pode estar na nossa mente. Existe uma idade para parar de sonhar? Existe uma idade para desafiar o próprio corpo? Existe uma idade para fazer algo considerado extraordinário? Durante muito tempo a sociedade respondeu que sim, mas algumas pessoas simplesmente decidiram não aceitar essas respostas. Nossa convidada nadou 70 quilômetros, isso mesmo, em 7 dias consecutivos, mas esse episódio não fala apenas sobre distância, fala sobre envelhecimento, sobre ciência, sobre propósito e sobre coragem. É sobre a necessidade urgente de mudarmos a maneira como enxergamos atletas masters e o próprio processo de envelhecer. Prepare-se que essa conversa vai muito além da natação. Talvez, ao final desse episódio, você descubra que o maior limite nunca esteve no seu corpo ou na sua idade, mas na história que aprendemos a convidar. Estou trazendo ela, Fabienne Gutin. Eu sei que eu errei seu sobrenome, Fabi, mas muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Renato. É um prazer e um privilégio estar aqui com você. E como que é a pronúncia correta do seu nome? Fabienne Gutin. Então, decoraram aí, né? Eu vou chamar de Fabi para ficar mais fácil a entrevista, que meu francês não é tão bom. E antes de a gente entrar nesse assunto, Fabi, vamos agradecer os nossos parceiros que auxiliam a gente nesse projeto. A Flote Materiais de Natação. Você já imaginou o que acontece com os materiais de natação quando eles são descartados? Uma prancha ou uma raia, você tem 6, 8 raias de 25 metros. Se você não pensou, a Flote pensou por você. Ela entrou na USP, ficou 2 anos fazendo diversos estudos e criou a raia Paris Bio, totalmente biodegradável, pensando no meio ambiente, claro, na água que a gente ama tanto. A Flote fez a sua parte, agora chegou a sua vez. Troque as suas raias pela Paris Bio. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, quantas vezes quiser, tudo com certificado no conforto da sua casa. O aplicativo da Swimtrack que monitora a evolução de todos os seus alunos, atletas, com avaliações pedagógicas, aeróbicas, anaeróbicas, faz chamada, envia vídeo, tudo na palma da sua mão. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Vamos falar muito de travessia aquática e a Sobrasa visa muito a prevenção aquática. Entra no site da Sobrasa, tem um checklist para quando você for escolher a sua prova de travessia aquática ou quando você for entrar no mar, saber todos os requisitos de prevenção e segurança aquática que você tem que fazer ou perguntar para a prova que está organizando para você não tomar nenhum susto durante essas provas. A Raizo, nova metodologia no mercado que trabalha a gamificação dentro da piscina. E o The Office Studio, um estúdio no coração de Pinheiros, entre metrô, trem, com estacionamento privativo, excelente para você gravar seu podcast ou fazer as suas videoaulas. Mas vamos para o nosso assunto, vamos para o que a gente veio a falar. Antes de falarmos dos 70 quilômetros, Fabi, em 7 dias, gostaria de entender o que existe por trás do projeto Véia Nada. O que ele representa para você, e eu sei que ele vai muito além de um desafio esportivo. Quando eu pensei em festejar os meus 70 anos, eu pensei em nadar 70 quilômetros. Mas eu gosto demais de pesquisa acadêmica. E eu ganhei um livro do Romuald Lepère, que é um francês, PhD, e escreveu vários livros sobre pesquisa de atletas masters. E lá eu descobri que as pesquisas ainda estão muito no início a respeito da recuperação. E eu conversei um pouquinho com ele e, em função do que ele me disse, que eles sabem qual é o processo, por que a gente perde essa capacidade de recuperação a cada 10 anos. Eles ainda não, por causa dos telômeros, né, que ficam mais curtos, eles ainda não conhecem exatamente todo o processo e se pode ser reversível ou, pelo menos, diminuir a velocidade de falta de recuperação a cada 10 anos, tá? Então, com isso, eu resolvi fazer um estudo de casos e eu resolvi quebrar esses 70 em 7 dias, nadar 10 quilômetros por dia, justamente para sentir
né? Como que era essa recuperação? O segundo motivo que me levou a isso foi o etarismo. Na época, na Grécia Antiga, o ancião ele tinha um papel preponderante dentro da sociedade. Ele era o sinônimo da sabedoria e isso foi se perdendo a partir do século, se não me engano, XI, quando fundaram primeiro a Universidade de Bolonha e depois a Universidade de Paris. O que aconteceu? O impacto disso aí foi que o saber deixou os mosteiros, né, e as comunidades e passou para as corporações urbanas esse saber, né? Então, o latim, a escrita, o debate acadêmico, ou seja, a escolástica, passou a ditar a verdade. E a memória oral do ancião, ele perdeu a autoridade jurídica. Depois disso, nós tivemos a revolução da imprensa, né? Com Gutenberg, que inventou os textos escritos, impressos. E antes, o idoso, que era considerado uma biblioteca viva, ele passou a perder autoridade em relação a isso. E depois nós tivemos a Revolução Industrial, onde, logicamente, houve a fixação das fábricas, houve um êxodo rural, e o idoso perdeu o espaço de forma, assim, absurda, drástica, né? Então, o que foi valorizado durante esse período? A velocidade, a força física e a inovação tecnológica. E o idoso que não tinha conhecimento técnico e nem diploma, ele passou a ser considerado obsoleto. Com isso, nós cristalizamos, né? Lógico que houve outros desdobramentos muito importantes na vida dos idosos, mas houve esse desdobramento para justamente esse etarismo que considera o idoso não tem velocidade, não tem força física, não é capaz, ele não acompanha, né? E eu quis quebrar um pouco esse paradigma e nadar aos 70 anos, fazer esse desafio totalmente pessoal para mim, né? O terceiro foi para combater um pouquinho do machismo, né? Porque durante muitos anos, eu acho que ainda consigo fazer isso, os homens saem nas provas 3 minutos antes das mulheres, para o mesmo percurso. E eu, na maioria das vezes, eu sempre chego na frente de mais da metade dos homens que saíram 3 minutos na minha frente. E ao chegar lá na praia, durante o percurso, muitos deles, e não sou só eu, várias mulheres já testemunharam isso, a gente apanha. O cara puxa pelo pé, afunda, dá cotovelada, dá pontapé, é horrível. E não bastasse isso, quando a gente chega lá do outro lado, ainda a gente tem que ouvir essa véia, essa véia, essa véia. Então eu sou a tríade, né, do preconceito. Eu sou uma mulher, eu me considero uma atleta, e eu sou velha. E aí, na piscina também sofri muito isso, essa véia, essa véia, essa véia. Então eu lembrei disso e eu resolvi fazer disso um slogan. E me veio à cabeça véia, nada, nos dois sentidos. Sim. Que foi um tapa de luva de pelica com tudo aquilo que eu escutei, que quiseram me diminuir, e eu fiz disso uma força. Fantástico. Eu passo também um pouco isso na pele, Fabi, porque eu sempre falo que eu sempre aprendi com os mais velhos. Um exemplo disso é o meu sócio, Alberto Clar, que deve estar com 74, 75 anos, e eu a cada dia aprendo com ele. Eu converso com ele todos os dias, e é um prazer conversar com o Alberto, que eu sempre estou aprendendo. Só que quando eu comecei a envelhecer e achei que as pessoas iam aprender comigo, simplesmente elas não querem aprender comigo. E eu vejo esse conflito de gerações. Porque eu sempre aprendi com os mais velhos, quando eu estou nesse momento que eu quero ensinar para os mais novos não querem aprender comigo, simplesmente querem aprender pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Google. Eu trabalhei num local
que a gente contratava somente professores, não eram estagiários, eles tinham que ser professores com no mínimo 3 anos de formação. Ele ficava de 6 meses a 1 ano como sombra dos professores, ele não ministrava aula, ele ficava só auxiliando. Depois de 8 meses, 1 ano, a gente entregava as turmas para esses professores. E durante 7 anos, a gente não conseguiu achar um professor, demorou 7 anos, porque quando a gente colocava eles para ministrar aula para a turma, e aí faltava às vezes parte técnica, parte de comando, segurança, e aí essa pessoa era descartada e vinha outro. E era sempre essa briga, porque você passou 6, 8 meses tentando ensinar a pessoa, mas você via que a pessoa entrou por um vídeo e saiu por outro. Simplesmente ela achava que sabia tudo, ou que ela ia aprender no YouTube, no Google. Então a dificuldade de achar, e não é idade, não é geração, são pessoas. Passaram pessoas de várias idades, pessoas já com bastante experiência, com pouca experiência, recém-formado. A gente vê que é a população de forma geral. Ela quer tudo para ontem, quer tudo rápido, o conhecimento está lá na internet, então eu não preciso decorar, uma hora eu vou lá e vou conseguir, eu não preciso fazer curso, eu não preciso me especializar, cada vez esse aprendizado mais raso. Mas voltando para a sua história, a gente vive numa época em que a performance parece depender cada vez mais de recursos, mas você escolheu seguir outro caminho. Uma das coisas que mais chama atenção na sua história é que você realizou o desafio sem utilizar nenhum suplemento esportivo. Como foi a decisão e o que ele ensina sobre individualidade, experiência corporal e nutrição para atleta master? Olha, eu sou raiz, né, como dizem por aí. Eu venho de uma família, meu pai, quando chegou no Brasil, foi um dos precursores da pesca submarina. Meu pai me ensinou a nadar da seguinte forma, me levou até a ilha de Alcatraz, eu tinha quase 4 anos, e me jogou do barco. E falou, volta nadando, e eu afundei. Aí ele foi me buscar. Aí ele me colocou no barco de novo e falou assim, eu vou te jogar de novo, mas eu não vou te buscar. E o meu pai falava o que ele cumpriu o que ele falava. E aí eu dei um jeito de voltar para o barco, né? E eu pratiquei esse esporte que foi realmente a plataforma de absolutamente tudo da minha persona, né? É um esporte perigoso, é um esporte em que você está a 40, 50 quilômetros da costa, é um esporte que depende do barco e do grupo, né? É um esporte no qual você está imerso 100% dentro da natureza, em que você tem que desenvolver todas as suas percepções, como qualquer tipo de animal. Então você começa a sentir a temperatura do vento e começa a saber que vai mudar. Você começa a ver o mar encrespadinho ali e depois ele vai subindo e você começa a perceber que tem alguma coisa que está errada sem nem mesmo saber exatamente o que e de onde vem, mas você desenvolve. Você começa. Eu tinha percepção de luz na minha casa, na praia, e eu sabia que estava chegando um vento noroeste, que é o vento que vem da terra para o mar. E eu já falava para todo mundo que estava na água, ó, retira a boia, retira barquinho e tudo mais, caiaque, porque vai vir um noroeste aí, esse vento é violento. 15 minutos depois caiu o vento. Então, todas essas percepções eu adquiri e eu não adquiri, porque eu acho que a gente tem elas, né? Mas você desenvolve elas através do conhecimento, da intimidade na qual você é colocada dentro daquele meio ambiente. E eu cresci assim, e não tinha suplemento naquela época. Nós chegávamos a mergulhar, a gente saía de casa às 5 horas da manhã para chegar às 6h30, ou saía às 4 horas da manhã para chegar 5h30 da manhã num ponto de pescaria, em Alcatraz, em Búzios, atrás da Ilha Bela, não é o Búzios, é a Ilha de Búzios, montão de trigo, para começar a pescar 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, e a gente só voltava para casa, chegava em casa às 7 horas da noite. Então, a gente passava, tipo, praticamente 8, 9 horas mergulhando. E a única coisa que a gente levava a bordo era pão, sem nada, laranja e caro. A gente tomava caro.
né? Porque às vezes a água estava gelada e tudo mais. Então eu fui acostumada dessa maneira. Eu nunca precisei. Às vezes a gente chegava em casa e eu lembro que eu tinha a percepção de ter emagrecido pelo menos 1 quilo naquele dia, né? Com o passar do tempo, continuei sem suplemento, porque não existia isso na minha época. Eu pratiquei atletismo com o Pedrão, que foi o treinador do João do Pulo, no Clube Pinheiros, e eu treinava muito, muito mesmo. Eu fazia corrida de 100 metros rasos e salto em distância. E nunca houve, muito pelo contrário, eu lembro do Pedrão brigando com a gente, não toma água durante o treino. É, Então, eram, é, eram conceitos. totalmente diferentes. Quando eu me comecei realmente a nadar nas piscinas e tudo mais, eu não sei quando que começou a surgir os suplementos, mas nunca me acostumei com eles, eu não gosto, eu prefiro comer uma tâmara, eu prefiro comer. Eu comi muita batata, purê de batata durante esses 7 dias. Eu prefiro tomar mel, né? Porque o suplemento ele não cai bem em mim. Eu tenho dor de estômago, meu estômago fica muito duro. Eu não sei, eu tenho alguma coisa. Não, são hábitos, né? São seus São hábitos, você está acostumado com hábitos, coisas né? naturais. Costume. Eu não tenho nada contra os suplementos. Tanto que eu tenho um amigo farmacêutico clínico que desenvolve um trabalho super importante dentro da medicina, e que ele viu todos os meus exames e ele falou, Fabiane, o seu B12 está dentro do certinho no exame, mas ele está muito longe de ser o suficiente para fazer o que você vai fazer. Então você vai ter que tomar 4 injeções 1 mês antes de começar a nadar. E eu fiz, sabe? E eu tenho certeza absoluta que eu não teria conseguido, não fosse essas injeções de B12 para elevar essa taxa de B12 para 600, 700. Eu estava com 260, né? Para 700. E por isso que eu não estou acostumada. Eu estou acostumada. Uma tâmara resolve meu problema, mel resolve meu problema, água também, adoro água. Então, Eu vou te falar que eu estudei a medicina oriental chinesa, sou formado em acupuntura, e eu falo também que eu mudei minha vida depois de ter achado esse caminho. Eu também trato tudo de forma natural, com plantas, ervas, chá. Eu não lembro a última vez que eu tomei remédio, porque na hora que você olha o remédio, você vê a quantidade de efeitos colaterais, na hora que você pega a bula, você já vai jogar aquilo no lixo, porque é praticamente uma droga. Então, você lidar com tudo, se você consegue ter esse hábito, esse dia a dia, consegue ter tempo para utilizar alimentação natural, eu também acredito muito nisso, eu também vou muito nesse seu caminho. E muito que você mostrou, desse seu tempo que você era mergulhadora, sua convivência com o mar, anos de experiência, ter instintos ali muito primitivos que você aflorou ainda mais, que todo mundo tem, só que a gente perde por viver nesse meio dessa sociedade, nessa selva de pedra. E isso não pode morrer com você, né? Então a gente tem que aproveitar todo esse seu conhecimento, só que não é isso que a sociedade faz. Imagina que nem como eu comentei aqui o Alberto, imagina o Alberto, embora com todo o conhecimento, você embora com todo o conhecimento, é nosso papel conseguir, entre aspas, sugar todo esse conhecimento e passar para as novas gerações e a gente utilizar disso. Eu tive em Angra dos Reis esse último final de semana, no segundo EcoSul em Angra, e a gente conheceu a equipe ProShark. É uma ONG sem fins lucrativos que eles fazem o controle dos tubarões locais. E eles deram todo o suporte da prova, monitorando os tubarões para ver aonde a gente ia nadar. Quem escolheu aonde a gente ia nadar não são os organizadores, foram eles, porque a natureza está lá, a gente não vai sim, mudar a natureza, maravilhoso isso. a gente vai para um local onde os tubarões não estão. Então foi todo feito um monitoramento para onde a gente ia nadar naquela época do ano, e mesmo assim eles foram, acompanharam a gente na travessia com monitoramento com drone,
todos os tubarões eles são rastreados, ela pega o celular e sabe onde estão os tubarões. Então, e uma coisa que me chamou muita atenção na conversa com eles ali dentro do barco, que eles têm tudo monitorado, todo o percurso que os tubarões fazem durante o ano, quais são as rotas, onde eles costumam ir, isso por anos. E com o tempo eles começaram a conversar com os pescadores locais, aqueles que estão há muito tempo, e eles sabiam os nomes dos tubarões e sabiam onde era o percurso desses tubarões. E ele falou, eles não tinham tecnologia nenhuma. Como essas pessoas sabem? A gente com tanta tecnologia, se matando, eles sabem muito mais do que a gente. Então a gente tem que utilizar, e eles fazem muito isso. A gente tem a tecnologia, mas a gente ouve os pescadores, porque é eles que conhecem a região, eles estão aqui há muito tempo, eles sabem cada centímetro desse mar, cada rota de maré, cada rota de onda ali, então é importante. E, e para um outro assunto muito importante, Fabi, hoje a gente é monitorado o tempo todo. É relógio, é aplicativo, é métrica, mas será que a gente deixa de ouvir aquilo que mais importa? Outro aspecto bastante incomum foi você optar por não utilizar relógios esportivos. Em uma época que tudo é monitorado, o que você descobriu ao nadar guiada pelas suas sensações do seu próprio corpo? Olha, eu não uso relógio nenhum. Justamente por ter desenvolvido esse meu lado primitivo, digamos assim, eu consigo ler a hora na praia pela sombra. Eu tenho uma margem de erro de 15 minutos. Então, eu sempre funcionei na base da percepção corporal, que eu acho que funciona muito melhor. Porque a partir do momento que a pessoa usa o relógio, ela vai parar de prestar atenção justamente no corpo dela e desenvolver a percepção dela em relação ao nado dela. Então, eu uso outros tipos de. Mas isso desde sempre eu faço, né? É, eu uso a minha percepção, então, de força, de ciclo de braçada, de pernada, do barulho que a água faz na borrachinha do óculos, da inclinação da cabeça, da virada que eu dei. Então, a virada foi errada, então agora eu tenho que enfiar o braço um pouquinho mais forte para chegar exatamente no mesmo tempo. E eu desenvolvi isso de uma forma incrível, maravilhosa, sabe? Eu não preciso de relógio. Durante os treinos, o Samir dava 100 de 100. Começou com 30 de 100, depois nós evoluímos para 100 de 100. Eu fiz vários 100 de 100, né? Com 15 minutos e 15 segundos de intervalo entre um 100 e outro. Então, às vezes, ele não me pedia para fazer o tempo, não vai fazer para 1:40, não. Eu dividia o 100 de 100 em bloquinhos. Então eu falava assim, bom, eu vou parar 5 vezes para tomar um mel, para tomar água, né? Então eu vou dividir esse 100 em 5 bloquinhos. Então vai ser 20, 20, 20, 20, 20. A minha percepção de cansaço foi adquirido ao longo de todos esses treinos. Então eu sabia que nos 20 eu estava bem, mas eu não podia enfiar o braço, porque senão tinha mais 5, né? Então eu fazia tudo para 1:41. Eu cheguei a fazer os 20 para 1:41. Aí a Bia, que ficava na beira da piscina, que tomava todos os meus tempos, frequência, tudo, ela marcava tudo. O segundo 20, eu abaixava para 1:40, por aí. Eu fazia, olha, se não eram os 20, eram os 18 para 1:40. O terceiro, e assim foi. E eu fechava os últimos 10, o grupo de 20, mas eu dividia em 10 na minha cabeça, para 1:38, 39, 37, e os últimos 10 eu fechava para 1:35. E eu era um relógio. Ela falava assim, gente, se eu passar isso aqui, ninguém vai acreditar no que você está fazendo. E eu lembro que quando eu treinava para os 50 livre em piscina, era exatamente a mesma coisa. E a percepção que você tem que ter para os 50 livre, ela tem que ser muito mais refinada, tá? Do que para um 100 livre 100 vezes. A percepção que você tem que ter de endurance
é da resistência, do cansaço que vai se desenvolvendo. A percepção que você tem que ter para os 50 livre é pauleira. Então, você não pode errar, né? Mas eu podia me dar 10,50, eu fazia os 10,50 com uma margem de erro de centésimos. Eu não, essa minha Percepção. essa minha característica, digamos assim, ela veio justamente da história de vida, do trajeto que eu fiz durante todo esse tempo. Naquela época não tinha relógio, você tinha um relógio de mergulho, né? Relógio não era nem de mergulho, era o relógio que a gente usava, mas não era para ver profundidade, para isso, para aquilo, não. Você tinha que aprender aquilo na marra, sozinho. Você olhava para o fundo, você sabia mais ou menos quantos metros tinham, porque a percepção da distância no horizontal para o fundo é uma, a percepção do barco para a horizontal lá no horizonte é outra. Então, são duas percepções diferentes. E eu sabia calcular exatamente quanto que tinha daqui até lá, ou quanto que tinha daqui para baixo. Fantástico. Sabe? E eu coloco até um desafio para quem está ouvindo a gente. Quero que você fale agora, qual que é o celular da sua esposa, da sua namorada, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Hoje a gente não decora nem o celular das pessoas, nem o telefone. Antes a gente era obrigado a decorar todos os telefones. E tem gente que às vezes não decora nem o seu próprio telefone. Então você vê como a gente está perdendo essas percepções, esses instintos, por utilizar tanto a tecnologia. Às vezes você precisa de alguma informação, às vezes até localização. Às vezes até fui agora para Angra, a gente saiu do local e a pessoa com o carro foi para o lado contrário. E a gente no carro, não, é para o outro lado. Ela, não é para cá. Você vê que a gente perde até a noção de localização. Né? E o esporte cada vez mais tecnológico, Fabi, você decide simplificar. Você também escolheu não utilizar os trajes tecnológicos. Essa decisão teve relação com sua filosofia esportiva, conforto, identidade ou mais uma forma de mostrar que ainda podemos desafiar limites de maneiras mais simples? Essa é uma pergunta muito legal, porque minha vida inteira eu só usei roupa de borracha para mergulho. Então, a primeira vez que falaram para mim, vai usar roupa de borracha para nadar, eu caí na gargalhada. Eu falei, gente, o que é isso? Isso manda pataquá. Eu não consegui me adaptar, sabe? À ideia. Porque quando você mergulha, você tem uma diferença de temperatura enorme, sobretudo quando você chega aos 15, né, 15 metros, você tem uma diferença de temperatura muito grande. Mas nadar na superfície, eu achava que eu não precisava disso. E eu não estava acostumada. Eu não estou acostumada a usar traje para nadar. E eu resolvi resgatar um pouco dessa minha raiz e fazer os 7 dias sem traje. Porque o traje, de qualquer maneira, ele te dá mais flutuabilidade, ele, querendo ou não, ele facilita. Eu não queria isso para o desafio, porque senão deixa de ser meio que desafio, você concorda? Na minha cabeça era assim. Então eu resolvi não usar traje. Aguentar o tranco. E existe uma frase curiosa no esporte que às vezes o mais difícil não é acelerar, é aprender a desacelerar. E você comenta, uma das suas maiores dificuldades foi aprender a nadar devagar. Parece contraditório para um atleta experiente. Por que controlar o ritmo foi tão desafiador? Porque eu fui treinada durante mais de 30 anos para nadar em piscina em velocidade. Então eu nadava 50, 100, e o meu instinto era esse, cavalo de corrida, né? Pula na água e nada. Blá. Só que eu considero que não é o mesmo esporte. Pode ser natação, mas são duas coisas completamente diferentes. E eu cansei um pouco das provas de piscina, enfim, tem vários aspectos assim que me deixaram um pouco decepcionadas e cansadas, sabe, da piscina. E eu resolvi voltar às minhas origens, no mar, na minha casa, né? E o que aconteceu? Logicamente, quando você decide nadar, eu já fazia prova de 5 quilômetros, 10 quilômetros, 7 quilômetros, mas
fazer uma prova de 10 ir para casa descansar, comer e acabar é uma coisa. Fazer 7 dias seguidos de 10 quilômetros é outra, né? Então, o Samir sempre falava para mim, Fabiane, você tem que nadar mais devagar. Você tem que nadar mais. Eu batia muita perna, né? E essas coisas são técnicas que você. É que nem você, por exemplo, aprender a dirigir um carro de corrida e depois você passa para um carro com direção que não é automática, né? É igual. Então, foi complicado para mim, na minha cabeça, processar a velocidade que eu estava imprimindo. Essa adaptação motora aqui dentro, ela teve que ser readaptada, né? E eu tive que aprender que nadar mais devagar não era menos eficiente, muito pelo contrário, porque com nadar mais devagar, eu podia nadar muito mais, ir mais longe e desenvolver a resistência, Sim. né? E foi assim que eu... Legal. Isso mostra quando você falou que fazia os 20 tiros ali no mesmo tempo, praticamente tudo igual, que você conseguiu adquirir esse ritmo. E quando a gente pensa aí nesses 7 dias consecutivos, a pergunta é inevitável. É como o corpo responde a esses 7 dias, a recuperação. Durante o desafio eram 10 quilômetros por dia, durante 7 dias consecutivos. O que mais surpreendeu no processo de recuperação entre uma sessão e outra? Olha, a recuperação não me surpreendeu durante os 7 dias. A recuperação, ela foi domada, digamos assim, ou educada durante todo o processo de treino. Eu lembro que eu nadava 3,5 km. Aí o Samir começou a aumentar para 4, depois nós passamos para 5, 6 vezes por semana. Aí tinha essas tabelas a mais, 30 de 100, 40 de 100, 50 de 100. Foi um crescendo. No início, nos primeiros 5 meses, quando eu comecei a nadar 4, 5 quilômetros e que eu tive que começar a fazer musculação 3 vezes por semana, inserir esse exercício na minha rotina, o cansaço foi absurdo, absurdo. Eu chegava em casa no começo, eu dormia 1h30, eu não conseguia nem almoçar. Depois, durante o resto da manhã, eu ainda tirava cochilada de 20 minutos, 30 minutos, porque eu estava exausta. E com o passar do tempo, essa disciplina, né, essas cochiladas foram sumindo. E aquela exaustão também foi diminuindo. E eu comecei a voltar da aula de manhã, porque eu tive que cancelar minhas aulas de manhã, passar tudo para tarde, porque eu não tinha gás, eu não tinha força, né? Então, eu digo que esse processo de recuperação, ele foi adaptado, treinado, educado durante todo esse projeto. Logicamente, quando você vai nadar no mar, não é a mesma coisa que nadar na piscina, tá? Então, você lida com vento, com correnteza, com água gelada, né? Com animais. Eu me incomodo muito com os animais, mas, enfim, uma série de coisas que eles tiram você daquela zona de conforto da piscina, né? E você tem que muitas vezes recalcular o teu pace, recalcular a força que você está colocando, recalcular a rota, né? Eu fiz questão absoluta de convidar meu irmão, que em casa todo mundo é comandante, a dirigir o barco, porque eu falei para ele, a proa do barco que vai me indicar aonde eu tenho que ir. Eu não vou fazer navegação, porque eu vou poupar a minha cervical, minhas costas e tudo mais. Então, ele fez isso, ele me acompanhou durante os 7 dias, direitinho, né, para fazer todo o circuito, ou era 5 de ida, 5 de volta, ou, enfim, dependendo do... Eu acho que o mais importante da sua história
É você respeitar o seu corpo e respeitar a resposta do seu corpo. Então, o momento que você precisou descansar, você descansou. O momento que você se sentia cansado, você dava a recuperação e tudo de forma natural, porque hoje a gente quer acelerar o processo. Ah, vou tomar uma suplementação para eu me recuperar mais rápido. Não, você respeitou, você ouviu o seu corpo e foi progredindo conforme o seu corpo foi progredindo. O corpo, ele se Exatamente. adapta a tudo. Então, a gente Sim, fala, eu vou pro frio, seu corpo vai se adaptar pro frio. Você vai para um lugar que é calor, ele vai se adaptar. Ele só sofre esse começo, quando a gente tem uma mudança drástica. Então, quando você teve essa mudança drástica no treinamento, o corpo respondeu, porque você não estava acostumada. E é você ouvir o seu corpo, respeitar o seu corpo. Mas, Fabi, muito se fala sobre envelhecimento, mas pouco se escuta quem realmente vive esse processo treinando em alto nível. Existe uma percepção de que os atletas masters conseguem se recuperar como antes, apenas por terem mais experiência? O que seu corpo te ensinou sobre envelhecimento, adaptação e recuperação fisiológica? olha, eu tenho a certeza absoluta, e é empírica, não é baseada em, em estudo nem em pesquisa, pesquisa inclusive de formar perguntas, né, para as É, pessoas responderem. Que nós, os esportes masters e os atletas masters, nós estamos transformando a maneira de envelhecer. E quando eu falo isso, não são só os nadadores, né? São os corredores, são os triatletas, são os corredores de montanha, são todos eles que praticam qualquer tipo de esporte. Nós estamos se transformando de forma silenciosa o envelhecer. e não é só esporte, é empreendedorismo, tudo, né? Eu tenho certeza absoluta disso, né? Então, o esporte é uma coisa assim extraordinária, extraordinária, porque a partir do momento que a pessoa descobre com qual esporte ela se identifica melhor, ela vai começar a praticar aquele esporte, ela vai formar um grupo que é prioritário para dar continuidade para a prática desse esporte, porque o grupo segura a pessoa. Chama, ó, você não veio, vem cá, vamos lá, agora depois nós vamos comer uma pizza, tomar uma cervejinha e tal e tal. Aí você é picado pelo vírus. Eu não conheço nenhum outro segmento onde as pessoas sejam tão leais ao esporte que praticam, tanto quanto o atleta master. Tá? Com isso, o que acontece? A minha percepção é a seguinte: você pratica o esporte? Muitas pessoas me perguntavam ao longo dos anos, mas para que você faz isso? Você só ganha medalha, não ganha dinheiro, para que você faz isso? Eu ficava com uma cara de tonta diante da pergunta, porque realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falava assim: eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu escovo os dentes todos os dias, então eu faço esporte todos os dias, porque é uma questão de saúde. Eu fui acostumada desse jeito e não sei viver de outra maneira. Esse é o meu modus operandi, a minha persona, né? Só que o que acontece com o envelhecimento? Através não só do esporte, mas da prática de provas, participar de provas, de campeonatos, você começa, é um autocuidado, porque você começa a perceber o que o teu corpo deixou de fazer, ou ele não consegue mais responder àquilo como há um tempo atrás. E você vai começar a pensar se aquilo é decorrente do envelhecimento ou de algum problema físico que você está tendo. Então, ele não deixa de ser um termômetro para a gente estabelecer o que a gente ainda consegue fazer. Essa é a régua para medir a nossa saúde. E às vezes é inconsciente Gente. isso, tá? E agora a gente vai para um momento meio delicado para a gente falar que o maior obstáculo não está dentro da água, mas está fora dela.
Você também toca muito num assunto delicado que é a falta de patrocínio para atletas masters. Em algum momento, sentiu que a idade se tornou um obstáculo maior que a própria distância a ser nadada? Ah, mas com certeza absoluta. Olha, isso aí que eu falei para você logo no início do podcast sobre o etarismo, ele é um pilar, né, da nossa sociedade atualmente, em que as pessoas, sobretudo, e aí as pessoas podem me xingar à vontade, aquelas que são sedentárias. Porque eu tive um insight há 2 anos, eu participei da gravação de uma propaganda para um produto para menopausa. E essa gravação foi feita todinha numa piscina lá da USP, toda debaixo d'água. Então tinha que ter capacidade de ficar lá no fundo, 4,5 metros, saber respirar pelo narguilé, saber tirar a máscara e o narguilé na hora que a gente recebesse o comando da diretora, né? Porque era tudo vestido e com movimentos pré-estabelecidos. Eles tiveram muita dificuldade em encontrar mulheres que estivessem absolutamente à vontade dentro d'água e conseguissem fazer isso. Muitas delas não conseguiam ficar lá embaixo porque tinham muita dor de ouvido. Outras não sabiam respirar no narguilé. Então, quando você tinha que, quando ela falava, agora vai você, então você tinha que fazer o quê? Você tinha que tirar o narguilé, deixar as bolhas subirem, guardar seu fôlego, para depois tirar a máscara, tá? E fazer os movimentos que tinham que ser feitos. Muitas delas tiravam a máscara e depois tiravam o narguilé e as bolhas entravam no nariz. Logicamente, a pessoa tinha que subir correndo porque não tinha fôlego, entrava ar na via respiratória, né? Então, todas essas coisas que pareciam detalhes eram um obstáculo, né, a fazer. E quando eu subia, eu era mais velha. E eles tiveram tanta dificuldade que tinha até moça de 30 anos para produto de menopausa. Imagina. E eu era a única que todo aquele povo lá que devia ter umas 100 pessoas na produção. Ai, Fabiane, você tá bem? Ai, Fabiane, você precisa de alguma coisa? Ai, tá tudo bem. Eu falei assim, gente, mas o que é isso, né? Eu tinha 69 anos na época. Eu falei, cara, eu não vou dissolver, eu não vou morrer aqui, não vou, sabe? E aí veio o insight. É muito complicado, Renato, você passar para os sedentários todas as sensações extraordinárias que o esporte te dá. E eu fiz uma analogia. Quando você pega uma pessoa que só come, e eu conheci, arroz, feijão e ovo frito. Ela comeu só arroz, feijão e ovo frito durante 15 anos da vida dela. Qual é a referência dela de sabor? Arroz, feijão e ovo frito. Se você falasse para essa pessoa, olha, tem o sabor amargo, tem o sabor azedo, tem o sabor adstringente, como do caju, essas pessoas não conseguem entender o que você está falando. E é exatamente a mesma coisa de uma pessoa sedentária para aquela que pratica alguma atividade física. Porque elas não conseguem ter essa percepção, sabe? Então, a régua são elas mesmas. Então, quando elas veem uma pessoa muito mais idosa do que elas, a média ali era 40 anos, eu já tinha 69, a partir da régua deles, eu ia morrer fazendo o que eu estava fazendo. Você entende? Então, você transmitir a necessidade ou essa percepção, todos esses sabores, essas cores que o esporte nos proporciona,
é muito complicado. É por isso que as pessoas, apesar de terem conhecimento de que o sedentarismo é uma doença, você adquire doenças crônicas, de que tem que fazer esporte e tudo, elas continuam não saindo do sofá. Sim. Então, a abordagem com essas pessoas tem que ser diferente. E esse conceito cristalizou na nossa sociedade. Então, para as empresas, pessoas a partir de 50 já são velhas, porque eles estavam acostumados com um país de demografia jovem, só que eles não acompanharam a mudança demográfica do Brasil, né? Então, hoje, você tem todos os problemas de uma educação deficitária, gente que chega no mercado sem experiência nenhuma, sem nenhum conhecimento, e as empresas mandando embora pessoas a partir de 50 anos, que justamente são essas que são a biblioteca ambulante do conhecimento. Então, a partir disso, como que você consegue estruturar itens para convencer as empresas de todos os pontos positivos que ela vai ter patrocinando atletas masters, né? Que vai colar a imagem da empresa, que vai. Nós somos, querendo ou não, um secto, né? E como nós somos muito leais aos esportes, nós somos também muito leais às marcas que a gente usa. E quando um usa uma marca, você pode ter certeza que tem pelo menos 1000 atrás que vão usar a mesma. Eles não enxergaram isso ainda. E o volume de atletas master que cresce absurdamente ano a ano e o volume do dinheiro que gira em volta disso. Você falou até da marca, você até trouxe a marca do peito também, uma marca importante para a prática de exercício nessa faixa etária, para a terceira idade. Mas tem outra coisa também que é importante, outro ponto delicado para a gente tocar. Se a gente não pesquisar, a gente também deixa de evoluir. Você percebe também um certo desinteresse da ciência e das instituições em estudar os atletas masters? O que ainda não sabemos sobre performance e envelhecimento ativo? Olha, aqui no Brasil, infelizmente, primeiro que ciência, cultura, nunca foram coisas assim muito valorizadas, né? É uma pena. Segundo, porque justamente tem esse etarismo que velho. Nós somos o quinto país mais sedentário do mundo. Bom, então quando você pega pessoas, eu não falo de mim, não. O Joel Krieger, Flávio Toy, a Leleca, pessoas de 50, 60 anos que estão fazendo o que estão fazendo, e outros de corrida de montanha, né? A gente quebra paradigma, sai fora dos padrões. Mas os estudos acadêmicos aqui no Brasil sempre foram muito, muito tímidos em relação a isso. Essa performance versus envelhecimento, ela foi muito estudada na França, nos Estados Unidos, existem muitas matérias, muitos estudos a respeito disso. E eu acho que é só agora que as pessoas estão despertando para essa temática, né? Porque eu tenho certeza que nós podemos trazer muitas respostas, até mesmo que podem ajudar os jovens que estão chegando, que serão profissionais. Eu ouvi, não vou falar o nome, de uma pessoa, CEO de um instituto. Eu perguntei, poxa, mas por que o senhor não desenvolve, né, pesquisa a respeito dos atletas master? Vocês podem ter tanto, por exemplo, quando eu fui fazer, como é que chama? Aquele exame que a gente faz, parece um túnel assim, eu sempre esqueço o nome. Ressonância. Ressonância magnética dos ombros.
A médica falou assim para mim: Meu Deus, eu nunca vi uma pessoa da sua idade, que você nunca operou o ombro, você não tem problema. De onde vem isso? Falei: Então, tá aí um tema que você poderia estudar. Não. Eu tenho uma vaga ideia do porquê é assim. E esse senhor, esse homem, respondeu: Nós não temos interesse. Aí eu fiquei tão assim frustrada, tão triste, porque eu falei: Puxa, mas pode trazer tantas respostas, né, para os jovens. Mas, É. Outro ponto também delicado que a gente tem que trazer, Fabi, você tem uma vasta experiência, principalmente no litoral norte de São Paulo, conhece aquele mar com a palma da sua mão, e você também vê muitos eventos de águas abertas, maratonas. Você percebe também que está tendo um crescimento na procura de sim, participantes, sim, mas às vezes a segurança não está caminhando no mesmo patamar? Ainda existe poucas, não vamos falar, mas sim, poucas empresas que ainda fazem eventos que não têm esse olhar para a segurança, e o mar ele é imprevisível. A gente tem sim. que ter esse olhar. Então, acho que deveria existir, sei lá, um selo, algo, algumas diretrizes que colocasse as normas para esse Eu evento? já pensei muito nisso. Porque quando eu vejo algumas organizações promoverem, não é nem campeonato, é Eventos contemplativos. turista, turismo esportivo, Sim. né? Eu, pelo menos na região onde eu sempre estive, vivi, mergulhei e nadei, eu vejo que tem muita falta de resguardo em relação aos nadadores. A responsabilidade, ela não tem que ser do nadador. A partir do momento que uma organização monta um evento, ganha dinheiro com isso, que ela cobra, a responsabilidade passa a ser dela. Ela tem que ter responsabilidade. E se não for jurídico, é sobretudo moral. Então, a pessoa que diz, não, sabe? Ela não tem essa responsabilidade moral para estabelecer prioridades em relação à segurança do nadador. Porque quando você faz a inscrição dos nadadores, você não fica perguntando para a pessoa, mas você nada quanto, você nada mais ou menos, você já nadou quantas vezes no mar, sabe? As Mandar pessoas, uma, eu já vi, eu já puxei uma pessoa do mar porque o cara entrou em pânico, catei ele estava se afogando porque ele entrou em pânico, catei ele, depois de quase dar um tapa nele para acalmar ele, e depois veio o salva-vidas lá, guarda-vidas, e depois eu sentei na praia e fiquei esperando ele se acalmar. Ele ficou daquele jeito que ele viu um bicho. Então, é uma pessoa que não tem a mínima intimidade com o mar. Quando você vai nadar no mar, mas é lógico que tem bicho. Tem bichinho, tem bicho, tem bichão, né? E ele não teve estrutura para aguentar o tranco. E muita gente não tem estrutura para outras coisas, né? Para saber a direção do vento, para saber quanta força ela tem que imprimir naquele local lá que tem uma correnteza e ela tem que sair, não sabe nem como sair da correnteza. Eu vou falar uma coisa: a maioria deles não sabe subir nas pedras. Porque para você subir num pedrão, num costão, como a gente fala, você tem que ter treino até para isso, porque você tem que ver, primeiro observar como é aquele costão, como é que é aquela pedra que você está pensando em subir, tá? Se tem muita craca, se tem isso, tem aquilo, se ela é super lisa, você não vai conseguir, se ela tem uma outra pedra embaixo que dá para você se apoiar, enfim, uma porção de coisas. Você vai ver o tamanho da onda que vem vindo, contar as ondas, De quantos segundos vão quantos chegar segundos até o tem fim? uma entre a outra, ver como que ela sobe na pedra e como que ela desce. E quantos segundos você tem entre a subida e a descida para você dar o arranque e subir e sair. Às vezes, essa é a única forma de você
salvaguardar a tua vida num lugar como Alcatrazes, como Montão de Trigo e tantos outros. Tá? Então, a responsabilidade da pessoa que organiza isso, ela tem que ser consciente, ela tem que preservar, antes de mais nada, a, a vida da pessoa, enfim, do nadador. Essa sua ideia de selo eu acho sensacional. Eu acho que, inclusive, a gente deveria falar com autoridades como a Marinha e explicar tudo isso para impor certas regras, certas condições, né? Por exemplo, quando eu fiz a corrida lá, não lembro mais, que saía de uma praia e chegava lá em Maresia, eram 75 quilômetros, você tinha o circuito, né? Você corria o circuito que poderia ser solo ou poderia ser em 4, 5 pessoas, mas cada trajeto era avaliado em fácil, médio, difícil, muito difícil e profissional. Aquela subida lá de Maresia, você põe o carro em primeira. Poderia fazer isso. Olha, esse trajeto aqui nesse lugar é fácil, esse trajeto é aqui, esse trajeto é ali. E começar a educar as pessoas, inclusive, a saber fazer leitura do mar. As pessoas não sabem fazer leitura do mar, porque elas treinam em piscina. Então, lá da praia, começar a enxergar as coisas, né? Saber reconhecer correnteza. Da praia dá para ver, né? Saber fazer uma leitura, quando você coloca aqui, o tempo ruim, tempo bom, 90% das pessoas não sabem fazer uma leitura daquela. Sim. Você até me lembrou. É uma educação, né, que tem que ser dada e eu acho assim muito importante. Até você me lembrou quando a gente vai andar de avião, né? Que a aeromoça fala como utilizar o colete, como se acontecer um problema com o avião, as máscaras que descem, o que você tem que fazer. Aquilo é repetido todas as vezes, porque tem que ser ensinado todas as vezes. Então, você vai numa prova, a organização tem que trazer, então, te ensinar o que é uma corrente de retorno, como sair de uma corrente de retorno, onde pode entrar, onde não pode entrar naquele local. Eu acho também. Acho que isso devia ser periódico. Fabi, queria agradecer demais a sua presença. Daria para ficar horas aqui falando. Eu queria que você deixasse as suas redes sociais, ou até mesmo o seu livro, para quem quiser adquirir, conhecer sua história. Como é que faz? Olha, o meu livro ele vai ser lançado, acredito que até o final do ano, chama Véia Nada. É um livro que não se atém só ao desafio que eu fiz. Ele vai e volta nas minhas lembranças de infância para acrescentar informações, algumas como essas que eu dei aqui, né? O meu Instagram é fabigutin.ieros, com Y. As pessoas acham que Ieros é o meu sobrenome. Não, é o nome da minha empresa, né? Eu registrei a marca Véia Nada e com isso nós vamos desenvolver uma porção de coisas, né? E tem também Rede Mulheres Esportistas, que é uma rede que eu fiz especificamente para as mulheres, porque eu acho que no que eu puder ajudar para combater o machismo, esse comportamento inadequado, né, é sempre bem-vindo. Inclusive, abrir espaço para as mulheres dentro do mundo esportivo. E tem também a página agora Véia Nada, que está começando, mas que vai ficar super bacana, né? E é isso, eu agradeço demais a oportunidade que você me deu de trazer alguma coisa que eu muito humildemente conheço, né? E eu faço questão de compartilhar com as pessoas. Eu tenho um propósito na minha vida, que é o de levar a palavra do esporte, pode parecer piegas, mas não é. E através disso falar da longevidade, da saúde, né, da importância que o esporte tem para nos dar autonomia o mais tempo possível.
E esse meu propósito é o que me move por enquanto ainda, e eu espero que durante muitos anos. Muito obrigado, Fabi. Agradecer também vocês aí do outro lado que ficaram até o final. Se essa entrevista fez sentido, compartilha com algum amigo seu, segue o nosso canal, ativa a notificação. E claro, também agradecer os nossos parceiros, a Flot, com mais de Obrigada. 400 materiais no catálogo. A Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que está com a gente nesse projeto de reduzir o número de casos de afogamento. Seja voluntário Sobrasa, assim como eu sou. Plataforma Educar, se você quer levar qualquer profissional, são mais de 100 professores envolvidos aí para sua região, para a gente capacitar a sua equipe. Só me chamar no particular, o aplicativo da Swingtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com seu logo, com seu nome, e fazendo todo o monitoramento do seu aluno, é o preço de 1 a 2 alunos, a gente tem 30 dias gratuitos, só entrar em qualquer loja e baixar o aplicativo. A Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação com metade do preço dos concorrentes. E o The Office Studio, o estúdio de podcast para você gravar os seus podcasts e também fazer as suas videoaulas. Então, muito obrigado. Vivemos em uma sociedade que celebra a juventude, mas muitas vezes esquece de valorizar a experiência. O projeto Véia Nada nos lembra que envelhecer não significa diminuir os sonhos. Pelo contrário, pode ser justamente o momento que eles ganham mais significado. Ao longo dessa conversa, percebemos que a performance não se mede apenas por velocidades ou medalhas, mede-se pela capacidade de inspirar, desafiar preconceitos e abrir caminhos para outras pessoas também acreditarem que é possível começar, recomeçar e conquistar. Que esse episódio sirva para mudar não apenas a forma como enxergamos os atletas masters, mas também a maneira como olhamos para o nosso próprio futuro. Porque talvez a idade nunca tenha sido um limite. O verdadeiro limite sempre foi acreditar que ela era. Então, muito obrigado aí pela sua presença e até a próxima entrevista.